Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos à minha F3 Escola de Filosofia. Hoje o último vídeo da filosofia escolástica e os próximos serão sobre a filosofia moderna. Para este último, a figura que eu trago é Guilherme de Ockham, um franciscano. O vídeo passado foi exatamente o franciscanismo, tentei fazer uma síntese rapidamente entre Aules e Boaventura, e agora Guilherme de Ockham, que é esta última figura aqui do pensamento escolástico. A referência histórica, Guilherme de Ockham nasce em 1300, falece em 1500, não, 1350, não viveu tanto tempo assim. Franciscano, portanto pertenceu à congregação franciscana e de origem inglesa, estudou em Oxford. Guilherme de Ockham propõe uma série de temas que nós veremos que irá colocar o modelo, digamos assim, metafísico de lidar com a realidade em questão. Eu passo agora a examinar aqui minha lista. Basicamente, os temas mais conhecidos é o problema dos universais, ou seja, como nós pensamos as coisas na realidade. Isso terá duas soluções, que a gente chama de realismo platônico e realismo aristotélico. Por exemplo, como que eu encontro uma caneta, eu estou pensando essa caneta e as outras canetas, Platão vai dizer que, na verdade, existe uma caneta no mundo ideal, e essa caneta do mundo ideal, que é única, relaciona-se com as múltiplas, no caso lapiseira, isso aqui. Então, nós teríamos esses dois modelos, um que partiria do mundo das ideias, e um outro aristotélico que diria que da realidade, digamos assim, esse ponto universal se despreende das coisas, e nós perceberíamos. Então, seriam esses dois modelos de realismo. E vai se colocar isso em xeque, e em resumo se perguntará, mas afinal de contas, isso que a gente acha que é o gênero, né, por exemplo, humanos, isso existe ou não existe? Então, para Guilherme de Ockham, já adiantando a solução dele, não existiria. Seria um nome que nós inventamos para, digamos assim, fazer uma conexão entre os pontos comuns entre as múltiplas coisas. E aí nós teríamos ainda a ideia de conceitualismo, por exemplo, esse seria só um conceito da mente humana, e teríamos ainda a ideia do Guilherme de Ockham, que seria o nominalismo, que seria uma outra questão também, que aqui só estou indicando por alto. Em resumo, a ideia de Ockham seria: não devemos multiplicar, aqui passo a ler, multiplicar a existência dos entes para além dos necessários. E essa ideia de que então existiria o mínimo possível de existência fora da nossa cabeça. E nós teríamos que tomar cuidado para não ficar inventando esses entes dentro da nossa cabeça. Essa metodologia de pesquisa, portanto, no frigir dos ovos aqui, encaminha para a ideia de ciência moderna, que vai substituir a ideia de que o intelecto, sozinho, consegue descobrir o que são as coisas. Mas o movimento inverte nesse sentido, que são as coisas que dirão para nós o que elas são. E não a partir da minha capacidade intelectiva, isso seria comprometido. Isso não seria uma forma fiável de eu conhecer a realidade. E eu tenho que movimentar no sentido contrário, da realidade me dizer quem ela é. Este tipo de pensamento tem aqui várias outras desdobramentos. Eu teria que preparar um processo mais demorado, digamos assim, para explicar o que seria o nominalismo em detalhes do Guilherme de Ockham, essas diferenças dele para o conceitualismo e, definitivamente, a diferença para o realismo platônico e o realismo aristotélico. Em resumo, o que importa é que essa postura e essa metodologia começa a colocar em xeque a ideia de conhecimento que criava uma estabilidade para o pensamento cristão. Guilherme de Ockham defende, como o averroísmo, que a filosofia não tem que servir como, digamos assim, base de justificação da teologia, que tem que ser separadas. Lembrando que anterior a isso nós temos pelo menos dois modelos que tentam explicar o que é o cristianismo em disputa. Nós temos o modelo aristotélico, que Tomás de Aquino é a expressão máxima, e nós temos também modelos de Boaventura e de outros franciscanos que insistem na perspectiva platônica, que já era mais antiga do que a aristotélica. Essas duas explicações
e uma série de outros fatores contextuais, encaminha, portanto, digamos, a partir do século XIV, século XV em diante, digamos, para a grande crise dentro do cristianismo católico. Guilherme de Ockham tem escritos na área de lógica, na área de ontologia e na área de política. Os seus escritos, obviamente, despertou o interesse da censura da Igreja Católica, que tinha na época a sede em Avignon, na França, para onde ele foi convocado a fazer certas explicações, onde também ele produziu uma série de questões entre o Papa e o imperador do Império, do Sacro Império Germânico, do imperador ligado à cultura alemã, germânica no caso, não alemã, porque a Alemanha é um negócio que existe mais recente. Mas a sua contribuição, digamos assim, não foi tão original quanto no âmbito da lógica e no âmbito da ontologia, que de certa maneira constrói os primeiros passos do destronamento de explicações tanto aristotélicas quanto platônicas para a fé cristã e abre espaço para uma cultura, digamos assim, lógica, analítica, depois vamos dizer, de filosofia analítica, que acaba ganhando mais terreno, tanto na filosofia matemática, quanto na lógica, e quanto nas metodologias das ciências modernas. Enfim, sobre Guilherme de Ockham, essa pílula genérica, só para indicar isso, e indicar que, sem dúvida, na base do seu conhecimento, nós teríamos a ideia de um empirismo, a ideia de uma ciência autônoma dos objetos da fé. Seriam os germes iniciais a partir deste autor. Finalizo este vídeo, então, agradecendo e avisando que no próximo já falaremos de filosofia moderna. Até um próximo.